Olá, gente. Eu sou a Bruna Moura, sou estudante de produção cultural. Hoje aqui a gente está apresentando um projeto científico da Universidade Federal Fluminense e o entrevistado é o Marcelo Augusto. Olá, eu sou o Marcelo Augusto, tenho 50 anos, próximo do meu 51 e 38 anos de carnaval. Então, acho que a gente tem algumas histórias para contar. E espero que a gente aprenda bastante e com certeza com tantos anos de carreira vai render bastante coisa e acho que vai ser até pouco tempo para falar de tudo. Bom, como você descreve o processo de preparação para os desfiles de carnaval? Mas antes da gente entrar nessa pergunta, você poderia apresentar um pouco para a gente o seu currículo, esse tanto tempo de carreira que você tem? Na realidade, eu comecei com 12 anos de idade no carnaval. A primeira escola que eu fiz foi a Lins Imperial, né? Hoje a gente tem o Centro de Nordestinos aqui, que é conhecido como Feira dos Os barracões eram ali ainda naquela época. Eu iniciei o meu trabalho no carnaval ali, como pintor de arte. Eu tenho grandes memórias em relação a isso, porque para mim foi muito importante. Eu sou autodidata, desde garoto, desde 4 anos de idade eu sempre desenhei, né? E tenho um pai que é atribulado, então está sempre viajando e tal. Eu fui criado pelos meus avós e minha avó me encaminhou para uma escola de samba e eu fui pintar minha primeira escola de samba, as alegorias, com 12 anos, porque na época nem podia, né, ter menor de idade. Sim. Trabalhando em escola de samba e a partir dali eu fiquei um ano na Linha Imperial. Eu já no primeiro ano que eu comecei a trabalhar já fui premiado como o melhor pintor de arte do carnaval, e a Linha Imperial na época foi uma escola que desfilou no grupo especial, e a partir dali fui para Beija-Flor e estamos aí até hoje aí. Já passei por quase todas as escolas, a única que eu ainda não fiz foi a minha escola de coração, que é a Mangueira, né? Fazer o carnaval, né? Mas eu tenho meu ciclo de relacionamento são com sambistas, né? Com slogan carnaval de uma forma geral, e acho que está chegando perto de eu fechar o ciclo do carnaval e fazer a Mangueira para eu pendurar essa chuteira aí e passar a bola aí. E que assim seja e assim será. Amém. Como você descreve o processo de preparação para os desfiles de carnaval? Olha, dentro da área que eu atuo, né, eu sou artista plástico, né, então dentro das artes plásticas a gente permeia por várias situações aí, né, desde a confecção do desenho, maquiagem, que eu faço maquiagem, sou tricampeão mundial de pintura corporal, né, sou percursor nessa área aqui no Brasil, e eu desenho, faço projeto das comissões de frente, desenho alegoria, desenho a cena, trago as informações, faço figurino, faço pintura, faço escultura. Então, hoje, na minha área, que eu atuo mais em comissões de frente hoje, apesar de ter passado por todos os setores do carnaval, eu acho que ficou bastante em evidência. É lógico que eu tenho trabalho de construção de abre-alas e alegorias e maquiagens corporais, mas a comissão de frente foi eu acho que eu participei ativamente da mudança do quesito, né? Que antigamente as comissões de frente elas vinham com balé, um corpo de balé ou seus baluartes apresentando a escola. E hoje as comissões de frente se tornaram um espetáculo à par, né? Dentro do carnaval, e deu essa grandiosidade para esse quesito. Mas a construção do carnaval em si, ela passa por diversas fases, né? Na realidade, ela começa com a busca da ideia, né? Qual é o tema que vai ser abordado para o carnaval. E é um fato muito curioso, porque eu, apesar de estar tanto tempo no carnaval, a gente vem sofrendo várias renovações durante o decorrer desse ano, ao longo dos anos, né? E mais especificamente para a criação, hoje as escolas elas buscam um enredo que possa ter o aporte financeiro, né? Que se a gente colocar em consideração o que é uma gestão financeira de uma escola de samba do grupo especial para o grupo de acesso e para o grupo das Intendentes Magalhães, que são os grupos, né, que vão
dando acesso, ela tem uma discrepância muito grande financeiramente, né? E o artista do carnaval, ele não se importa muito se está fazendo um grupo especial, se está fazendo uma escola na Intendente Magalhães, porque o conceito basicamente é o mesmo. O que difere é o investimento que você faz e a liberdade de criação em relação a isso, porque não adianta você ter uma ideia fantástica e a escola não ter condições de arcar com aquilo, né? Não só da minha área, eu acho que o que mais sofre dentro dessa área é o carnavalesco, né? Se você hoje pontuar os pilares do carnaval, né? Ele não consegue fazer 100% do projeto que ele criou, né? O que ele sonhou, mesmo sendo uma escola do grupo especial, porque já fiz carnaval que tinha 11 alegorias, hoje o grupo especial tem 5 alegorias. Então, para você ter esse parâmetro do que foi o carnaval, do que está sendo hoje em dia, né? Mas não deixa de ser o maior espetáculo ao vivo do planeta, né? Ele é dividido como se fosse uma grande opereta, né? São divididos em atos. Geralmente uma escola do grupo especial tem 26 a 28 alas, né? Tem escola que tem mais, tem escola que tem menos, mas isso é uma média, né? Com 5 alegorias, algumas têm alguns tripés e outros elementos que vão brilhantando o desfile, né? Mas o processo de criação, na realidade, ele parte pela ideia, né? Então, os carnavalescos, junto com a diretoria e a presidência, decidem. Quando eles decidem o que vai ser, o carnavalesco formula com o enredista ou por ele próprio, né? Eu acho que todas as escolas hoje têm trabalho de pesquisa, né? Os pesquisadores, historiadores, enfim, para poder dar esse suporte. Sim. Ao carnavalesco, que o carnavalesco é uma figura central, né? Mas eu costumo dizer que o carnavalesco ele é um grande diretor de arte, porque quem executa na prática mesmo aquela ideia somos nós, que somos artifícios do carnaval. Sim. Realmente, né? Então, e aí com isso a gente acaba colocando, imprimindo também nossas ideias. No meu caso, geralmente quando sai a sinopse, a maioria dos coreógrafos, eles vêm até mim perguntar se eu gostaria de participar daquele processo e tal, não sei o que, e geralmente eu monto o projeto de comissão de frente. Ou tem situações que eu quero executar e tem situações que eu vendo o projeto para a escola e a escola desenvolve dentro daquilo que eu trouxe para eles de ideia, né? Então, com isso, só em comissão de frente eu participei diretamente de 16 estandartes de ouro. Então, é um feito considerável, né, em relação à projeção artística pessoal dentro do carnaval, mas o carnaval ele vai passando por esse processo de criação constante, né? Hoje, com essa questão mais globalizada, né, a gente está passando por um processo que os grandes empreendedores estão encostando mais dentro do slogan carnaval e está possibilitando algumas estratégias de criação para que o enredo seja desenvolvido da melhor forma e a gente possa apresentar o melhor espetáculo. Sim. Porque não trata somente do carnavalesco, né? Existe a transmissão, existe a escolha do samba, existe a criação das fantasias, das composições, das alas, das alegorias, né? Então é um universo muito grande. Eu costumo falar que o carnaval hoje ela é a mãe de todas as artes, porque você tem todos os profissionais possíveis e imagináveis inseridos dentro do carnaval, desde a área que vocês atuam, de produção cultural, a todos os profissionais, maquiadores, projetistas, desenhistas, cenógrafos, escultores, pintores de arte, ferreiros, coreógrafos, bailarinos, artistas. A própria pessoa que também confecciona. Porque você tem a arte e você tem a galera que está ali no bração. Hoje é uma empresa, né? Hoje o carnaval, hoje uma escola de samba é uma empresa, então ela funciona realmente como uma empresa. Não são todas as escolas que têm um aparato suficiente profissional que possa atender essa gama de expectativa que gera um grande espetáculo como é o carnaval, né? Porque é um espetáculo ao vivo, né? Acho que a grande diferença da ópera para o carnaval é que a ópera você ensaia. É ao vivo também, mas ele é
maximizado. No carnaval você tem um contingente de pelo menos 4.000 componentes no dia de desfile, fora a galera que trabalha no barracão, que trabalha na produção, que trabalha na televisão, que trabalha na transmissão, né, a mídia, a imprensa, todos os setores, né? Então, cada escola tem a sua característica de criação, sim, na realidade. Então, definir o que é o carnaval, existe um processo que é definir o enredo, fez a sinopse, escolher o seu samba, e aí cada setor vai desenvolvendo as etapas de figurino, de alegoria, de composições, enfim. Basicamente o processo do carnaval é esse. Você trouxe no início da sua fala um ponto sobre, antes a gente tinha o samba sendo inserido muito com o balé, e aí ao longo dos anos a gente teve essa evolução. E nesse caso, você se consideraria um dos revolucionários? Olha, eu acho que quando a gente fala de si mesmo, aparenta ser um pouco arrogante, né? Mas acho que a história não se apaga, tá aí. Eu acho que tem toda a mídia impressa em relação, sim, às coisas que a gente já promoveu dentro do carnaval, dentro do espetáculo em si e nos bastidores também, que eu acho que os bastidores o lobby, né, é muito importante para o artista, né? Geralmente existe uma figura, é isso que eu falei, né? O carnavalesco é uma figura central. Eu tive a oportunidade de participar da primeira comissão de carnaval da Beija-Flor, criada pelo Laíla, né, que trouxe grandes artistas reuniu com Maria Augusta, Paulo Barros, Milton Cunha dentro de uma comissão de carnaval, né, que hoje acho que todo mundo conhece quem são essas figuras. E partiu dali para poder descentralizar essa questão de uma pessoa ganhar um mérito de 300 profissionais que estão envolvidos ali diretamente na confecção. Então, eu acho importante a gente falar isso porque o carnaval, existem duas leituras do carnaval, para quem assiste e para quem trabalha no carnaval. São duas situações completamente, sim, diferentes. E eu sou filho do carnaval. Tudo aquilo que eu consegui projetar além do carnaval foi porque o carnaval me abriu essas portas, né? Então, eu acho que o carnaval hoje, culturalmente no Brasil, ele é o que mais representa a nossa cultura, não só como sociedade, eu acho que para o mundo inteiro também vem dessa forma. Na verdade, traz trabalho, traz cultura, traz movimento, união também. Porque para fazer um grande desfile você tem que ter principalmente a união e investimento. Porque o carnaval ele se popularizou de uma forma. Eu sou da época que eu ia com meu pai na Presidente Vargas assistir um carnaval, né? Então tinha porte-estandarte, hoje não tem mais. Existiam outras situações que o tempo, né, também vai trazendo, né? Conforme a gente vai evoluindo como ser humano, a gente vai evoluindo também nossas questões culturais, né? Então, foi feito um lugar para que a gente pudesse realmente ter o reconhecimento de uma cultura, sim, né, que pudesse trazer essa fórmula de espetáculo, né, cultural, né? Porque a cultura ela é lida, ela é exposta, mas não vivenciada da forma que é o carnaval em todos os aspectos como sociedade, vamos dizer assim. Tanto que uma das frases mais conhecidas pra gente aqui no Rio de Janeiro é que o ano só começa depois do carnaval. É verdade. Até eu acho que a gente tem um calendário, o Rio de Janeiro ele é diferenciado, né? Se você for levar a cultura do carnaval como um todo, né? Eu já tive a oportunidade de fazer carnaval, acho que no mundo inteiro também, e cada lugar tem sua característica. A gente fala muito do Carnaval de São Paulo também, que é um grande espetáculo também, tem grandes artistas também, muitos que estão lá, saíram daqui também do Rio de Janeiro para ir para lá, mas é uma cultura diferenciada, porque a gente tem um calendário cultural e turístico aqui no Rio de Janeiro que difere de todas as outras cidades, né, em relação a isso. Por exemplo, Recife tem o Galo da Madrugada, que é o maior bloco de carnaval do mundo, outra característica de carnaval, né? Tem São Paulo, tem Espírito Santo, que é um carnaval forte também, tem Minas Gerais, que tem um carnaval forte, a Bahia também tem essa cultura dos trielétricos e tal, que é outra visão do carnaval, né? Agora, como espetáculo mesmo,
É o Rio de Janeiro. É o nosso Rio de Janeiro, até por conta de todo o ambiente que que permeia, né, esse slogan carnaval, né? O fluxo turístico, a cultura de outros países virem visitar a nossa cultura ali ao vivo, em tempo real. Eu acho que esse é o grande diferencial do Rio de Janeiro para as demais regiões do mundo que fazem carnaval também. E trazendo também a questão do investimento e do turismo, uma das festividades que mais gera investimento e a movimentação turística da cidade. É relativo, né? Você falar que a gente tem um PIB no período do carnaval de quase 3 bilhões de reais e o investimento não chegar a 10% em relação ao que é a festividade, o que se movimenta em relação a isso. Sim. Então, hoje a gente tem um investimento muito pífio Diretamente para o samba. E acaba que as escolas de samba elas vão buscar esses patrocínios justamente por conta disso, porque hoje você fazer um carnaval campeão, tem que levar em consideração que, juntando todos os patrocinadores, incentivos e afins relacionados à movimentação cultural do carnaval, hoje uma escola de samba do grupo especial ela tem em torno de 5 milhões para fazer um carnaval, né? Mas um carnaval campeão custa 10, 12 milhões de reais. Ainda assim é muito pouco. Entende? Então é muito importante porque a iniciativa público-privada seja mais conectada para poder valorizar boa parte da história do Rio de Janeiro em relação à cultura, né? A gente começa desde a diáspora africana, a pequena África, Tia Seata, passa por um período realmente... eu ainda costumo dizer que o carnaval ainda é muito marginalizado por conta de todas as culturas, né, que tem relacionadas, né, ao jogo do bicho, aos empresários, à cultura em si. Então a gente ainda é um pouco marginalizado em relação a investimento. Sim. Acredito agora que as mudanças, as evoluções que vem acontecendo no carnaval, a gente teve agora uma eleição agora, que teve uma troca de presidente, né, da instituição. É um rapaz que é filho de uma figura ilustre dentro do carnaval, que é o Gabriel, né, e ele tem boas ideias, né? Eu acho que ele vai conseguir conciliar e conectar realmente essa questão de investimento e trazer um poder de fogo maior para as escolas de samba relacionada a investimento, né? Porque hoje, para você ter um artista, quanto que você acha que custa uma comissão de frente, para você fazer uma comissão de frente? Não tenho nem ideia. Pois eu já fiz comissão de frente que tinha 80 pessoas no elenco. Como é que você paga essa galera? Como é que você paga um coreógrafo? Como é que você investe em uma produção de confeccionar uma alegoria? Ter aquelas pessoas ensaiando diariamente durante 3, 4 meses. E tem todo um investimento. Entende? Para manter também. Como você faz essa divisão em relação ao investimento carnaval realmente para você ter Porque hoje você sonhar, montar um projeto, não é difícil de acontecer, né? Mas você ter um bom projeto e colocar em prática, ele requer investimento, né? E se você não tem um artista que tem um network, não tem um prestígio relacionado à marca, né? Mesmo no carnaval, você não traz esse investimento. É ainda mais difícil. É muito mais difícil, né? Mas por um lado também, quando você pega uma escola, eu tive uma situação que foi uma comissão de frente de uma escola, que em 2018 aconteceu uma situação muito engraçada, né? Porque há algum tempo eu já vinha trabalhando com esse coreógrafo da comissão de frente e ele não tinha feito um bom trabalho no ano anterior, que eu não pude estar presente com ele, e o que sobrou foi uma agremiação que estava politicamente destruída, tinha acontecido um acidente com ela no ano anterior, então ela já veio com déficit financeiro porque teve que pagar as indenizações e tal, não sei o quê. E a gente fez uma comissão de frente, eu pegando ferro aqui numa escola, pegando madeira ali na outra, investindo do bolso, acreditando no trabalho em si, porque era um trabalho forte, né? Tinha um tema bom para fazer, foi uma das poucas comissões de frente que eu quis me envolver realmente artisticamente, no sentido de executar o projeto do início ao fim, porque tinha uma temática muito boa.
Então a gente acaba se doando, acaba se investindo do nosso próprio bolso para que as coisas aconteçam. Se realizem. E teve uma situação muito engraçada que a gente tem várias resenhas, né? Cidade do Samba ali são todas as agremiações ali, uma próxima à outra, e tem uma praça de alimentação ali, eu ouvi assim, poxa Marcelo, você nessa escola, cara, final de carreira, hein? Tá, não sei o quê. E ele queimou a língua porque foi o trabalho mais primeiro da história do carnaval. Todos os prêmios possíveis dentro do carnaval nós ganhamos. Veio ministro da Cultura de Angola fazendo um som rosa por conta dos preto velhos que a gente imprimiu na avenida. E a escola vive até hoje um resquício dessa comissão de frente que foi considerada antológica aí pelos próximos 100 anos, vai ser lembrada. Então, esses aportes que não existe investimento que pague essas situações assim, que vai gerando outras situações para a gente também que participa do slogan do carnaval. Se torna um legado. É um legado, é um legado. Qual seria ou qual é o papel da comunidade, ou o papel social e local na produção das escolas de samba? Produção em si, a comunidade ela tem uma participação pequena, né? Eu acho que deveria, muito se fala, né? O próprio nome já fala, escola de samba, né? Mas 90% das escolas não praticam isso da maneira que tem que ser realmente, abrindo isso para a comunidade fazer o carnaval. Antigamente era assim, quando era na Rio Branco era assim. A comunidade, as quadras de escola de samba são nas comunidades, então a comunidade ela se envolvia realmente na confecção do carnaval para que o espetáculo chegasse ao grande público. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia é uma linha um pouco mais profissional, apesar de ainda ser um pouco amadora, meio mambembe aqui, todo mundo dá um jeito aqui, outro ali, mas é mais empresa do que realmente essa ação comunidade em si envolvida na construção. Ela tem um papel importante, porque sem a comunidade não tem escola, né? Mas eu acho que existe um déficit administrativo em relação a como enxergar a comunidade, porque muito se fala, as escolas não têm ala comercial ou tem poucas alas comerciais. Não, todas as escolas têm as alas comerciais e a grande maioria das escolas são poucas escolas que oferecem realmente esse nicho para a comunidade de forma gratuita, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente pode tirar aí como um grande exemplo a Beija-Flor, que tem uma comunidade forte. Eu tive a oportunidade de trabalhar 18 anos dentro da Beija-Flor, então é uma escola que eu tenho carinho e tenho apreço também, né? Pela sua história, pelas conquistas que a gente também teve, pelo enriquecimento artístico que também me proporcionou. E a Beija-Flor ela sempre foi considerada um rolo compressor, por quê? Porque era a única escola realmente que investia na comunidade, entendeu? Que entregava a fantasia para a comunidade, e com isso a escola ela se tornou forte, por quê? Porque a obrigação da comunidade era fazer o canto forte, levar para a avenida realmente aquela empolgação, entregar a sua alma para aquilo ali. E as escolas percebendo isso, tirou essa cultura da comunidade e pega esse nicho para poder sustentar o andamento de uma escola, por exemplo. Se você, é uma questão técnica, inclusive, se você tem muitas alas comerciais, você não consegue fazer com que o componente ele cante o samba. Ele está ali na diversão dele, entendeu? Comprou uma fantasia e está passando na avenida, vivendo aquele momento. Sim. Ele não tem a obrigatoriedade, não tem o amor pela instituição como a comunidade tem, né? Então, essa questão ainda é meio turva, entendeu? Em relação à comunidade. Qual é o papel da comunidade dentro de uma escola de samba? Eu acho que é tudo, né? Se não tivesse a comunidade, não teria escola de samba. Mas eles ainda são pouco valorizados dentro das escolas de samba, pode ter certeza. E quais são as principais ou os principais componentes de uma escola de samba? Olhando tecnicamente as agremiações, você tem os pilares, né? Você tem o presidente, que é o gestor disso tudo, da empresa, né?
Você tem um diretor de carnaval, que é o braço direito do presidente, é os olhos do presidente, né? E é o canal de comunicação direta com todos os outros profissionais, né? Desde o carnavalesco a todos os ateliês possíveis e imagináveis que prestam serviço para a escola, né? Então a gente tem o presidente, diretor de carnaval, o carnavalesco, o intérprete, o primeiro casal, comissão de frente, a ala das baianas, que a ala das baianas é a comunidade, né? E é um quesito obrigatório. Hoje uma escola de samba do grupo especial não pode passar, tem um mínimo de componentes na ala. Se tiver, acho que são 80, se não me engano, mas se você tiver 60, você perde tempo, você perde ponto. Não chega a ser desclassificado, não, mas perde pontuação. Você perde ponto, porque é um quesito obrigatório, tem um mínimo para você poder exercer. É igual a comissão de frente. Hoje a gente tem um mínimo de 12 e um máximo de 15. Então, existem os quesitos de obrigatoriedade, né? Então, as escolas de samba, por exemplo, tem o primeiro, o segundo e o terceiro casal, né? Mas o que conta é só o primeiro casal, né? Então, a gente passando por esses pilares administrativos, a gente tem os de realização, né? Que são os projetistas, que são os pintores de arte, são os ferreiros, são os marceneiros, são os escultores, são os maquiadores, são os componentes, né? Então a gente tem basicamente 18 pilares dentro de uma escola de samba, que são o efetivo realmente que toca a escola de samba e bota o carnaval na rua, vamos dizer assim, né? O que bota o carnaval na rua. Sim. Toda a galera tem o seu valor, porque, né, ninguém faz nada sozinho e todo mundo vai completando essas situações. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem esses pilares, mas tem 4.000 componentes envolvidos em relação ao para fazer todo esse espetáculo do carnaval. Eu estou tendo uma grande aula de produção aqui, porque realmente é uma outra visão da produção, a parte administrativa, a montagem de um projeto quando envolve o mundo do samba ou das escolas de samba. O carnaval ele é muito romantizado, né? Tudo que é romantizado tem a parte burocrática para aquilo ser realizado, né? Que é a parte de produção realmente, né? Então, eu acho que eu gosto mais da parte da produção do que os louros de estar à frente de alguma situação, entendeu? É isso. Como as escolas de samba escolhem os seus enredos, na sua visão? 90% é influenciável para quem pode patrocinar, né? Isso é ruim? Não, porque você tem um enredo patrocinado não significa que o enredo você fica atrelado a desenvolver uma coisa específica, ou que tem que falar o nome de um patrocinador, alguma coisa. Não é bem assim que funciona, né? Acho que a maioria dos contatos que são exercidos em redes patrocinadas vem através de Secretaria de Cultura, regionais e tal, estados, municípios, enfim, né? Então é ligado à cultura do Brasil. Então, e acaba que as escolas que conseguem, elas largam na frente das escolas que têm. Então, se você colocar nesse parâmetro, você hoje consegue identificar 3 escolas que fazem carnaval de fato, e o restante faz na garra e na coragem. Vamos ver o que o carnaval todo. Eu costumo dizer que todas as escolas saem campeãs dentro dos seus barracões, né? Porque todas as pessoas que estão ali, elas deram o seu melhor, né? Independente se tem uma condição financeira ou não, elas promoveram a sua criatividade e se dedicaram para colocar o carnaval na rua, né? Agora, durante o desfile, é aquilo que a gente fala, né? Jogo é jogo, treino é treino, né? No jogo você não pode errar. Então tem várias situações aí que eu acho que a gente vai entrar nesses assuntos aí que vão definir realmente a escola que conseguiu o êxito e a escola que não conseguiu o êxito, né? Mas isso não é um demérito, isso é realmente a questão de investimento sobre a cultura do nosso país, entendeu? Acho que uma palavra que está definindo essa entrevista é também a questão do investimento. Infelizmente, isso ainda é muito baixo, né? Não, vamos dizer, vou te dar um exemplo, né? Então, como eu estava falando, eu sou workaholic, né? Então eu durmo 2 horas por dia durante 7 dias na semana.
Eu trabalho de domingo a domingo, sou envolvido em outras situações culturais no Rio de Janeiro e no mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer 83 países, fui no Louvre, no MoMA, na Visible Dog, faço parte de um time seleto de artistas. E isso veio através do carnaval. Então, quando a gente fala sobre a criação ou a escolha de uma situação, isso existe uma influência em relação a quem faz parte do staff da escola, né? Então, se você tem um enredo patrocinado, você vai ter um artista que, né, tem um prestígio, que tem um know-how para desenvolver um determinado assunto, né? O que acontece hoje nas escolas é realmente isso. O pessoal fala para mim, Marcelo, a maioria dos presidentes fala, você é o artista mais caro do carnaval. Eu não sou o artista mais caro. O que vocês me pedem para fazer é caro, eu só não posso não ter como executar o trabalho que você quer sem ter o investimento apropriado para isso, né? E o que foi acontecendo no carnaval, justamente por conta dessa questão de investimento, o investimento ele vai permear em quase todos os assuntos relacionados ao carnaval, porque ele define muitas situações do carnaval. Sim. Na escolha da sua equipe, na compra de um material com maior requinte, né? Na confecção, até no aparato de pessoas realmente que você tem para desenvolver um carnaval. Então, é complicado a gente falar disso, porque imagina, eu consegui olhar para fora do carnaval, apesar de ser filho do carnaval, não vou deixar nunca de fazer carnaval, mas eu consegui olhar para fora do carnaval. Você entre uma exposição no Louvre e o carnaval, o que você escolheria? Então, o que acaba esbarrando realmente nessa questão de investimento. Eu trabalhei na maior companhia de entretenimento do mundo. Você falar assim para o carnaval deixar de ganhar $25 mil por mês, vai ganhar $25 mil por mês. Então, existe essa situação também, né, dos profissionais em si. E eu acho que os grandes artistas do carnaval que já tiveram, lógico que existe uma renovação, existe o talento, mas o carnaval de hoje é diferente do carnaval que a gente começou. Sim. Né? O investimento é menor, o carnaval é menor, tudo é proporcionalmente menor do que foi há 10, 15 anos atrás ou até mais, 20 anos atrás. Então, essa questão de escolha realmente do tema vem muito baseado sobre nessa questão financeira, entende? Através de projetos de lei de incentivo. Muitas empresas não querem patrocinar o carnaval porque é marginalizado, né? É visto como uma má influência. E é completamente ao contrário, porque vem engrandecer e enriquecer uma cultura negra, né? De raiz, enfim. Então as escolas ainda estão meio engessadas ainda nessa questão ainda corporativa. Eu acredito que esse ano, a partir do ano que vem, já foi promovido algumas mudanças. Antes a gente tinha 2 dias de desfile, agora vão ter 3 dias de desfile, né? Isso por muito pelos investidores que têm os direitos de transmissão e tal, não sei o quê. Então, eu ainda acho que todo mundo ainda se mexe, mas ainda falta ainda um nicho corporativo mais presente, mais agressivo de mercado, para que a gente traga um investimento e tenha mais condições de promover esse grande espetáculo que é o carnaval. Quais são os critérios avaliados durante o desfile? A gente tem 9 quesitos, né, no grupo especial. Cada quesito tem pelo menos 3 a 4 formulações de critérios de julgamento, né? A gente dentro de uma comissão de frente, a gente tem figurino, tem coreografia, tem alegoria, né, que é o elemento cênico, e o conjunto, né? A escola, a evolução, existem os critérios de análise para a evolução, a bateria, o compasso, o ritmo que ela está, se ela traz uma bossa, uma paradinha, tudo. Cada quesito tem pelo menos 3, 4 critérios de avaliação para que você chegue num número, né, que é a nota final. Então, cada setor trabalha desse jeito, né, tentando chegar ao máximo de situações para
que você consiga complementar todos os critérios de avaliação sobre cada quesito. E aí também vocês trabalham com a parte da estratégica para evitar, não evitar. O carnaval ele é bem particionado, sabe? Comissão de frente é comissão de frente, bateria é bateria, né? Tem os diretores de bateria. Sim. E tal, não sei o quê. Baiana é baiana, baiana não é obrigatoriedade, mas não é quesito, né? Por exemplo, a rainha de bateria, ela brilhanta todo o espetáculo, mas não é quesito, né? Temos mais 2 casais de mestre sala de porta-bandeira, não é quesito. Só o primeiro. Só o primeiro, só é avaliado a primeira apresentação. Então, existem esses critérios de avaliação da escola de samba que o público acho que não consegue enxergar dentro do... por que aquela comissão perdeu ponto? Por que não foi 10 se ela veio linda? Por que aquele casal ali que já foi estandarte de ouro várias vezes e dessa não ganhou? Não trouxe uma nota máxima. Então, explicar resumidamente cada situação, eu acho que a gente não vai ter tempo para poder mensurar. Mas que aí traz uma visão mais técnica. Mais técnica. Então, basicamente é isso, né? É lógico que o conjunto da escola, né, quando a gente fala, quando se forma o tapete, né, na avenida, quando você preenche a Marquês de Sapucaí de ponta a ponta, é que você consegue realmente começar a criar o conceito de análise de desfile. Então, a partir daí que você vai mensurar quem é do carnaval, quem é do métier, ou quem está envolvido nessas questões, mesmo que seja de forma fracionada, ela consegue identificar uma escola que está pleiteando o título e uma escola que não está pleiteando o título. Tecnicamente falando, né? Que o público, da maneira geral, principalmente quando você está vendo ali ao vivo, né, a grandiosidade das situações, você não consegue nem identificar muito. Fica mais maravilhado com o espetáculo, você fica encantado com o espetáculo em si. Sim. Não nos critérios de avaliação realmente que é julgado. E por isso existem as controvérsias de notas no final, porque a escola aqui merecia, porque a outra escola, justamente por conta desses detalhes, né? O carnaval hoje ele é feito, esses critérios de avaliação que a cada ano vem tentando chegar a uma fórmula que... padronizada? Não, acho que agrade o público de uma forma geral, mais cultural e menos engessada, porque... O julgador ele não está ali para avaliar o seu trabalho bacana, ele está ali para ver onde você está errando para tirar a sua nota. Sim. Né? Então, quando você tem nomes ou personalidades do samba que estão à frente de alguma situação, isso é considerado. Né? O fulano que está ali à frente de uma comissão de frente. Então, muitas coisas passam batidas. O olhar é outra situação justamente pelo contexto, a história daquilo que você já promoveu dentro do carnaval. Por isso que existe essas danças de cadeira, né? Um carnavalesco está aqui, daqui a pouco está ali, um coreógrafo está aqui, daqui a pouco está ali e tal, porque o carnaval é um slogan, né? E esse slogan acaba que todos têm que ser corre-mãos realmente para que aquilo ali a gente possa manter 120 mil pessoas dentro do Sambódromo, 2 milhões ao entorno e 163 países através da transmissão. E aí, quando você atinge um número desse, você não tem como mensurar quantas pessoas conseguem, você está conseguindo atingir diretamente ali. A gente tem aquela questão ali do público na hora, que reage, que é importante, mas o público não sabe nem quem você é. Né? Ficam aquelas figuras centrais ali e a gente passa a ver o carnaval de outro jeito, realmente. O carnaval ele vem inserindo, né, a tecnologia ano após ano. E na sua visão, como é que você conta pra gente essa introdução da tecnologia e essa inovação, como impacta a produção das escolas de samba? Essa foi para mim a melhor pergunta de todas assim, relacionada a essa entrevista, porque a gente que faz parte da construção, né, eu como artista plástico, eu faço parte da construção do carnaval, a tecnologia ela vem, pelo menos eu falo por mim e acho que através do legado que a gente vem implementando, muitos vêm fazendo esse trabalho também, né?
Eu tive algumas situações que a tecnologia me trouxe muitos benefícios dentro do carnaval. Quando entrei no carnaval, eu era pintor de arte, né? E fiquei durante 15 anos fazendo pintura de arte dentro do carnaval, logicamente promovendo outras situações, mas as pessoas tinham essa visão do Marcelo Augusto dentro do carnaval. Pintor de arte. Eu fui o primeiro pintor de arte a trazer a tinta sintética para o carnaval, né? Os barracões, justamente por ter esse trabalho meio mambengue ainda, né, de não ter tecnologia ou de não ter tanto investimento, né, como não tinha estrutura, Os barracões não tinham estrutura como é hoje a cidade do samba. Então eu venho de uma fase que os pintores de arte usavam tinta PVA latex com pigmento, corante. Aí quando você já vem com uma outra proposta de tinta sintética, com redutor, com outras possibilidades de aerógrafo, de tecnologia realmente para você poder pintar, a princípio assusta, né, porque é novo, ao mesmo tempo quem vê fazendo tem uma imagem de que é fácil, porque a prática, né, leva à perfeição. Então, lógico que eu venho desde muito garoto, né, muito novo, muito jovem, mexendo com desenho, com pintura, com pincel, com aerógrafo, e isso me possibilitou, o carnaval me possibilitou enxergar outras situações, né? Eu fui o primeiro cara a trazer a maquiagem digital, que é feita com aerógrafo, né? Os produtos que a gente não tinha acesso. Eu lembro, posso confidenciar aqui, isso é comprovadamente, aí, se vocês quiserem entrevistar ele depois, que é o Biratã Silva, ele pode contar. Em 2004, aconteceu uma situação que foi muito legal, porque eu cheguei no barracão, né, a gente tira as alegorias, leva para Presidente Vargas, dá os últimos retoques, e aí aquela loucura toda. Aí no final disso tudo, eu fui pro barracão tomar um banho, trocar de roupa para voltar pro desfile, né? Aí nisso, quando eu cheguei no barracão, um carnavalesco que fazia parte da comissão de carnaval da Beija-Flor, hoje ele é da Beija-Flor, mas não é mais integrante da comissão de carnaval, mas ele na época que era o Biratã Silva. Ele chegou para mim e falou assim: Marcelo, você tem que pintar meu corpo. Meu Deus. Eu falei: como é que eu vou pintar o seu corpo? Ele falou: se você pintar a escultura, você pode pintar meu corpo. Sim. Eu falei: só que eu pinto a escultura com tinta automotiva, com esmalte sintético e tal, não sei o quê. Ele falou assim: não, tem alguns produtos de maquiagem aqui, a gente vem aqui. E daí surgiu esse nicho em relação, e aquilo foi estrondoso, porque nunca ninguém tinha visto isso. E isso gerou uma proporção onde me levou para a Rede Globo, Record, enfim, outras situações de produções, e que eu tive a oportunidade de trabalhar com outros profissionais também, de ter aprendizado, de ter acesso a ter produtos, né, que fazem parte da tecnologia hoje, né? Isso é tecnologia. Um produto de maquiagem tem teste de macrobiologia, tem desenvolvimento de produto, né? Tem todo um conceito relacionado a isso. Então, por um lado, isso foi muito, muito bacana, e se você colocar efetivamente na construção do carnaval, antigamente a gente tinha as máquinas de solda, só elétricas, que eram máquinas gigantescas. Hoje a gente tem máquinas de solda desse tamanho, a gente tem máquina de solda plasma, tem solda MIG, TIG, enfim, a gente não tinha acesso a isso, né? Os materiais, foi um cara que, junto com outro grande parceiro meu de trabalho, que a gente trabalhou junto durante 18 anos, que era o Ricardo Denz, a gente trouxe muitos conceitos para o carnaval, de matéria-prima realmente, do látex ao sisal com látex, ao macarrão de piscina, que hoje é utilizado por quase todas as escolas. A gente foi o primeiro a utilizar isso, a trazer uma maquiagem mais elaborada, com caracterização, com máscara, com prótese, né? Então isso tudo faz parte da tecnologia, né? Hoje você também, se você olhar pelo lado da harmonia, por exemplo, de uma escola de samba, hoje você sobe com um drone e você consegue fazer um passeio e ver qual a dificuldade do andamento da escola e ajustar através do rádio de comunicação. E que antigamente não era possível. O rádio sim. Mas existia um conflito junto com a interferência da transmissão e tal, não sei o que. Hoje é mais simultâneo. Hoje a tecnologia, ela realmente vem, eu sou super a favor da tecnologia.
Eu acho que essa questão, principalmente da iluminação hoje que existe dentro do sambódromo, foi uma coisa que eu sempre falei e briguei muito para que isso acontecesse, porque se é um espetáculo, é necessário que tenha uma luz cênica para que o espetáculo tenha o brilhantismo que é de uma produção de um mega musical dentro de um teatro. E a luz faz toda a diferença naquele hoje momento. já as comissões de frente estão começando a utilizar essa questão. A gente conseguiu trazer isso em 2014, dentro da Beija-Flor, que foi um enredo do Boni, onde eu quis imprimir na comissão de frente uma impressão na avenida, que só de projeção custava cada projetor $270 mil. A gente usou 4 projetores, que ultrapassa R$1,2 milhão se você botar na cotação hoje. E a luz era muito dura para isso acontecer. Então, aí a gente entra tem um trabalho de evolução. Aquela questão de investimento, de proposta, de conceito, de tecnologia, sim, né? Tem um grande artifício dentro do carnaval, que é o Fernando, que trabalha com o Marcelo Misalis também, que é um outro grande parceiro meu também. A gente já fez asa através de controle remoto, a gente já fez Beija-Flor subir e descer, já fez igreja, tudo através da tecnologia, de animatrônica, de compressão, de pistão, de radiofrequência, e uma série de informações e aparatos para que aquele trabalho ali, sim, chegue naquele nível. Então, a tecnologia é muito importante dentro acho que qualquer situação profissional, né? Hoje a gente tem um telefone. Na minha época não existia isso, né? O artista era aquele cara que apareceu na TV ou na rádio. Hoje você tem um mundo na palma da sua mão, com comunicação real time, né? Com o mundo inteiro, a qualquer momento. Então, eu acho que a tecnologia veio muito para agregar a vida de todos. Então, eu sou super a favor em relação, e as escolas de samba cada vez mais estão tentando trazer essa tecnologia para cá, né? A gente tem um exemplo aí do Paulo Barros, né, que trouxe muito do que já existia lá fora, das grandes produções lá fora, de Cirque du Soleil, de Broadway e tal, não sei o que, trouxe esses artistas para cá também. Então, o que deu um plus, fez as escolas pensar um pouco mais em relação a essa questão de tecnologia. Mas também tem um lado ruim da tecnologia, por exemplo, a gente vê muitos LEDs sendo utilizados hoje, né, dentro das escolas de samba. Ao mesmo tempo que é algo bacana de se ver, mas é algo muito preocupante para a gente que trabalha no carnaval, porque a gente pode colocar a tecnologia pode atrapalhar o trabalho de um ano inteiro, de não funcionar, de acontecer alguma coisa ali naquele momento, como já aconteceu em diversas situações. Eu posso citar uma comissão de frente que teve um coreógrafo que tentou colocar um besouro através de um drone e ele não funcionou e acabou perdendo o grande boom que seria, né, a revoada do besouro, por causa da tecnologia. Então, tem que ser comedido a favor, não como fator principal, ele tem que ser ferramenta. Tem que ser ferramenta para utilizar na construção, não como só ele abrilhantar ali como uma peça de obra de arte que isso é insubstituível. Sim. Como você pode explicar para a gente como as escolas de samba lidam com o cronograma rigoroso de um desfile? Eu acho que é um trabalho de um ano, né? Então a maioria das escolas são quase centenárias, então não é nenhuma novidade participar de um cronograma que é repetido todo ano, né? Mas é isso que eu estou te falando. Eu acho que o dia do desfile é o que dá maior repercussão, mas é o que menos preocupa, porque não tem o que você fazer naquele momento, né? Acho que quando a gente fala cronograma, a gente fala de diversas situações. Por exemplo, hoje a gente tem um calendário que a gente vai voltar algumas perguntas relacionadas. Por exemplo, quando você fala do enredo, as escolas têm um cronograma para apresentar os seus enredos para que a gente possa avaliar. Para que já existe um calendário da apresentação dos enredos, existe o calendário porque se você não apresentar o enredo, como é que você vai fazer a disputa do samba? Sim. Né?
Então existe o calendário da disputa de samba, que é atrelado primeiro ao calendário do enredo, depois vem a disputa de samba, e aí vem os ensaios, né? Tem a sua data cronológica para acontecer, cada escola tem a sua participação do ensaio técnico na avenida, né? Para tirar todas as suas dúvidas, para poder sentir, né? O calor. É um desfile, só que sem as alegorias e os figurinos. Sim. É um desfile, né? Tecnicamente você exerce tudo aquilo que você gostaria, né? Isso também dá uma condição melhor para o foliante, porque o foliante ele sai mais solto no ensaio técnico do que propriamente no dia do desfile, que tem aquele peso. Tem toda aquela tensão. Porque o carnaval ele é um campeonato, né? Uma disputa, onde existe um campeão e um rebaixado, né? Então é uma disputa, por mais que, né, todo mundo seja parceiro, existe esse cronograma, né? Desenvolvimento do carnaval. Então tem as ações, tem a escolha do rei e da rainha do carnaval. Esse cronograma ele é dividido durante o ano inteiro, né? Por isso que se fala, o carnaval a gente parou de fazer um, já começa a fazer o outro. Entre aspas, cada um tem o seu time, né, de profissional, por exemplo. Eu não trabalho o ano todo dentro do carnaval, né? Eu trabalho num determinado período onde eu começo a confeccionar aquilo que eu projetei. Sim. Né? Então, é um período ali entre 60 a 90 dias. Né? Eu já tive escola de samba que me contratou uma semana antes do carnaval para desenvolver uma condição de frente. Então, para você ver que existe a dificuldade realmente das escolas, parte tudo do princípio na relação financeira, porque você realmente tem um aporte financeiro para você executar um trabalho de qualidade, você não vai chegar uma semana antes do carnaval e solicitar. Tendo que contratar alguém para desenvolver uma situação, porque infelizmente muita gente não sabe disso. Se fecha um patrocínio, se fecha um contrato de execução, mas se for verba pública, ele só entra no ano vigente, ele não entra no ano anterior. Ou seja, tem todo um cronograma antecedente. Se a gente vai fazer um carnaval dia 25, que ele está começando a fazer agora, a primeira parcela de subvenção vem em janeiro, não agora. Em junho, julho, que começa realmente a movimentação das escolas de samba dentro dos seus barracões, né? Então, existem ainda muitos ajustes de bastidores ainda a serem feitos, lógico que é uma crítica construtiva, não é uma crítica pejorativa em relação ao carnaval, porque eu sou fruto do carnaval, eu agradeço tudo aquilo que eu sou hoje ao carnaval, as pessoas que me conectaram ao carnaval, né? Então, mas existe muita dificuldade que não é tão esse mar de rosas que a galera acha que não. Com certeza. E qual o papel da música e do samba enredo? O hino, né? Não só da música e do samba enredo, as quadras de escola de samba, que são a casa de toda escola, né? Toda agremiação, ela é o hino que vai ser cantado ali, e muitos desses hinos são feitos de forma assim, surreal realmente, não tem nem como explicar, porque viram hinos antológicos, representativos, de representatividade de algumas classes, à religiosidade, ao social, ao profissional, a todos os sentidos. Então o hino, ele é o que dá a cadência da escola de samba para você realmente contar a história, né? A escolha do samba, ela é uma narrativa, não é só uma música, ela é uma narrativa do projeto Carnaval, né? Porque o cara que está ali fazendo uma interpretação, o compositor, se a gente for colocar realmente na prática de exercer sobre o que é um fonograma, o que é uma distribuição, o que não é o caso que valoriza o músico em si, né? Mas faz parte, e o hino, na realidade, ele é retratado como uma narrativa da construção de uma ópera realmente, daquilo que você vai apresentar cenograficamente, artisticamente, os componentes, enfim. Então ele é o coração disso tudo aí. Como é feita a pós-produção de um carnaval pela sua escola de samba? Olha, não só a minha escola de samba, porque eu não sou
não trabalho para uma escola específica, né? Eu sou um artista plástico que vem do carnaval, que presta serviço para quem tem condições de ter o meu trabalho, né? Mas por a gente estar 38 anos participando dessa construção, realmente a gente vê diversas situações. Eu como artista, quando a gente faz uma escultura, uma obra de arte, aquilo existe um valor comercial e um valor de mercado, né? No meu caso é como se fosse uma grife, tem uma peça do Marcelo que já expôs no Louvre, já expôs em outras situações, então é uma peça, vira uma peça, né? Uma obra de arte. Geralmente eu não dou autorização para que aquela peça seja reproduzida novamente, porque é feito para um trabalho específico, único. Você chegou, exclusivo, único, né? Mas não é só o Marcelo que tem no carnaval, né? Tem os escultores, né? Tem grandes artistas, tem grandes marceneiros e tal. Eu acho que o trabalho maior que se faz hoje dentro da escola de samba em relação à reciclagem são os materiais básicos, né? É a ferragem, que você aproveita, né? Se você tem uma roda, né? Tem um círculo de um ferro específico, você não vai picotar aquilo ali e vai jogar fora. Aquilo pode ser utilizado, né? Para uma outra estrutura. Uma outra estrutura, exatamente, né? Se você tem uma barra de ferro inteira e você tem que emendar outra para fazer uma amarração, você tem uma barra ali, é menos um valor, né? Então, essa reciclagem, ela já começa quando acaba o carnaval, né? De desmontar, de desproduzir essa situação, né? As madeiras, as placas de madeira são reaproveitadas, né? As esculturas, elas são comercializadas, e que eu acho que ainda é comercializada de forma errada, porque se existe um autor daquela obra, se você comercializa aquilo de novo, aquele autor tem que ter a participação da venda daquele produto, né? Mesmo que você tenha sido pago. Mas a cultura artística ainda no Brasil, para a arte, a gente não está falando somente do carnaval, né? Para a arte, ela ainda está engatinhando, se a gente for ver historicamente, nós somos um país relativamente novo, né? A gente tem 500 anos aí, pouco mais de 500 anos, senão a gente não tem como se comparar artisticamente com uma Inglaterra, com uma França, que são países que vêm da era medieval e tal, não sei o que, né? Então, artisticamente, a gente ainda está nessa evolução, acredito que ainda vai, os artistas ainda vão ter um pouco mais desse reconhecimento e esse aporte, né? Porque o artista, não é porque ele está sendo pago ali, ele faz a alma dele, está ali dentro daquela escultura, dentro de um adereço, dentro de uma criação. Então isso ainda não é compartilhado com os artistas, né? Justamente por conta dessa questão. Hoje uma escola de samba, ela tem de grupo especial, se a gente for contar uma beija-flor da vida, tem 300 funcionários. Como é que você paga uma folha de 300 funcionários o ano inteiro? Então eles dependem dessa reciclagem, dessa venda para outros estados, ou escolas menores, outras situações que vão pegar aquele produto e vão reutilizar, né? Mas a questão da reciclagem ainda, ela está como... Eu converso muito com os carnavalescos, com os diretores de carnaval, eu falo que ainda falta a reciclagem do olhar, né? Sobre as questões relativamente significantes, né? Sobre meio ambiente. Hoje tem escolas que não utilizam mais penas naturais, né? Hoje, através das reproduções, a gente consegue chegar naquilo ali e dura mais, porque você hoje monta uma ala que você utiliza 1000 penas, aquelas 1000 penas podem virar um adereço, pode virar uma decoração do carro, pode virar um outro figurino. Então, é necessário essa reciclagem. Gente, é isso, estamos finalizando aqui essa entrevista com tanta coisa de conhecimento e ainda tem muito mais para um tempo pequeno, mas obrigada, Marcelo, por essa entrevista. Eu sou Bruna Moura e estamos aqui com o Marcelo Augusto e é isso, gente, obrigada. Obrigado a todos.